Olá a todos e a todas, eu sou a professora Raquel e hoje começamos mais uma aula de leitura e produção de textos e hipertextos. Na última aula, a gente falou sobre textos didáticos produzidos para os alunos. Como é que se faz a leitura, a interpretação, como é que começa a escrever um texto didático? Hoje, a gente vai falar sobre textos literários, literatura. Ué, e aí, o que vocês acham? Vocês gostam de ler literatura? Bora lá. Passamos aqui. Os textos literários. Trouxe aqui alguns exemplos de textos literários. Esse aqui é o livro Cântico dos Cânticos, da Angela Lago. Eu já estou até aqui, facinho. Eu vou pegar para vocês. Bom, eu devia ter separado ele, né? Aqui. É esse livrinho aqui, ó. É um livro bem bonito. Ele é um livro de imagens. Não sei se dá para ver na câmera. Aqui. Bom, eu trouxe um pouco no slide, uma foto. Ele é um livro que só tem imagens, não tem texto. Mas é literatura. Ah, que é um livro que só tem imagens, não tem texto? Pode ser literatura, sim. Ele tem uma narrativa linda. Mas a gente consegue ler só com as imagens. Esse outro livro aqui é História da Vida Inteira. Não vou tentar pegar para fazer bagunça de novo, né? É um livro do Manuel Bandeira. É um livro de poesias, poemas. Que a gente vai ler uma poesia dele também. Dom Casmurro, clássico do Machado de Assis. A trama entre a Capitu e o Bentinho e o Escobar. É um texto muito bom, é uma prosa, não é um texto em poema, é um texto em prosa. E é um romance bem conhecido. E um dos meus favoritos também, o romance de Jorge Amado, Capitães de Areia. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Um exemplo deles, de texto literário. Bom, começamos com Manuel Bandeira. Esse é um poema que está no livro História da Vida Inteira. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema foi escrito em 47 e eu acho ele muito atual até hoje, sabe? O Manuel Bandeira está denunciando a condição do homem que precisa procurar comida no lixo. Isso a gente vê, às vezes, aqui em Boa Vista, no dia a dia, assim. As pessoas procurando comida no lixo, uma condição degradante. Então, onde o homem é comparado a um bicho. A poesia serve para isso também. Serve para denunciar realidades sociais, para falar do que está acontecendo. E isso também é um papel da poesia. Aqui um outro trechinho do Capitães de Areia. Esse é um romance que fala sobre a história de meninos de rua na Bahia. E como é que vivem os meninos de rua? É um romance que eu li a primeira vez, eu era adolescente. Eu achei forte, é forte, até hoje eu acho, porque ele fala das realidades sociais, meninos que são abusados, meninos que passam perigos na rua. É um livro muito bonito. E ele começa assim com anúncios de jornal, com a reprodução de anúncios da Folha da Tarde, um jornal que circulava na época. Eu peguei para vocês o primeiro anúncio que está no livro, na edição do livro, antes da narração do romance, propriamente dito. Ó, crianças, olha como era a ortografia na época, da primeira edição. Desculpa. Crianças ladronas, as aventuras sinistras dos Capitães de Areia. A cidade infestada por crianças que vivem do furto. Urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem, com H na época ainda, houve mais um assalto. E aí vai falando do que aconteceu. Então, o romance, Jorge Amado escolheu começar o romance com notícias reais, né, publicadas no jornal ali, para centralizar. Apesar de escrever uma ficção, o que ele escreveu não necessariamente aconteceu de verdade, ele toma como base dados da realidade, notícias de jornal, para começar seu romance. E Dom Casmurro é a história da Capitu e do Bentinho, que se conhecem ainda como crianças, que se casam, e que esse menino, que era o Bentinho, que virou um homem, tem sempre a dúvida se... Eu vou acabar com o romance? Não, né, gente? Leiam o romance, que ele é muito bom.
se seu filho é filho dele mesmo ou filho do seu melhor amigo Escobar. É um texto muito bom. Você fica em até simulações, ensino médio, de julgamento, você captura, ela traiu ou não Bentinho. Mas o livro é muito além disso. A forma como o Machado de Assis narra, ele constrói personagens, é uma forma diferente até então. Porque antes, autores como José de Alencar, era sempre aquela coisa, a mocinha é boazinha, o vilão é mau. Aqui, o Machado de Assis ele começa a mudar. A gente não sabe se a Capitu é mocinha ou é vilã. Ela é uma pessoa mais próxima da realidade. Ninguém é o tempo todo bom, o tempo todo ruim. A gente muda, a gente acha diferente. Às vezes eu sou bom com uma pessoa e sou ruim com a outra. Então, esse trama que o Machado constrói mostra muito da vida humana. Eu trouxe um trechinho para você, do Bentinho falando com a Capitu. É pecado sonhar? Não, Capitu. É pecado sonhar? A Capitu pergunta. O Bentinho responde, não, Capitu, nunca foi. Então, por que essa divindade nos dá golpes tão fortes de realidade e parte nossos sonhos? Divindade não destrói sonhos, Capitu. Somos nós que ficamos esperando ao invés de fazer acontecer. Esse é um trecho do livro para vocês. Agora, uma página que eu tentei pegar para vocês aqui, fiz bagunça, do Cântico dos Cânticos. Talvez alguns de vocês saibam, Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, originalmente é um livro da Bíblia, né? E a Angela Lago, ela fez uma transposição disso com um livro de imagens. É a história de um namorado ou um noivo e uma noiva que querem se encontrar. O livro, a narrativa é linda, apesar de não ter palavras, onde a autora ela faz esse contraponto, imagens fortes, vermelhas, imagens quentes e frias. Então, quando eles estão separados, as páginas são mais frias, azuis, verdes. Conforme eles vão se encontrando, vai ficando mais vermelha. Que eles estão prestes a se encontrar, tá meio a meio, vocês percebem? Então, você consegue ler a narrativa por meio das cores. É um livro lindo. Eu tenho ele aqui em casa, eu já dei de presente para várias pessoas e vale muito a pena ler esse livro de imagens. Tá, mas e agora, Raquel? Você trouxe livros, poesia, prosa, livros que foram escritos a partir de jornal, mas o que é literatura final? Eu tenho vários livros escritos sobre o que é literatura, mas antes de responder isso para vocês, eu quero falar um pouco da minha história de leitura. Eu, como leitora, criança, adolescente, um primeiro livro na escola, num projeto que tinha, acho que é Leia Brasil, quando eu era criança, tinha um caminhão e até as escolas levavam os livros. O primeiro livro que eu lembro de ter lido foi esse, O Enigma do Camaleão. Um livro infantil, em que a narrativa toda é construída por enigmas. Toda página tem ou uma charada, ou uma conta para você fazer, um labirinto para desvendar, para você descobrir onde está o camaleão. Foi incrível. O segundo livro que eu li, livro, de como a gente conhece de texto, história, que eu lembro que eu entrei dentro do livro, foi esse, Jardim Secreto. A história de crianças, né? Tem até uma adaptação pro filme, de um filme conhecido, de crianças que se encontram e descobrem um jardim. E conforme aquele jardim vai crescendo, elas vão curando suas mágoas, recuperando um menino que se achava que era paraplégico. Uma história linda. Linda em que uma das poucas histórias que não tem um vilão que conduz as coisas. São fatos da vida. Então não tem uma pessoa má que faz a trama. A trama é feita pela vida real, onde uma menina fica órfã, um menino perde a mãe, e aí eles vão tentando se achar na vida. Outro livro que eu li muito, na época da adolescência ainda, na faculdade quase, que eu era adolescente quando eu comecei a faculdade, é a série Crepúsculo. Aí você fala, Raquel, você é professora de literatura, leu Crepúsculo, li todo. Eu morava numa república na época, a gente lia de madrugada. Virava a noite lendo livro, assim. Fazia um prato de brigadeiro, éramos 4 meninas, e virava uma noite trocando os livros ali, lendo e comendo brigadeiro. E ainda na faculdade, um livro que me apaixonei, nunca tinha lido Monteiro Lobato até a faculdade, foi História do Mundo para Crianças.
é um dos meus livros favoritos até hoje. Por quê? É um livro para criança em que Monteiro Lobato fala do Big Bang à Segunda Guerra Mundial, contando Grécia, Roma, Holocausto. Incrível. Para quem gosta de história, esse livro é fantástico. E o mais incrível, na minha opinião, desse livro é que a primeira edição dele foi feita, se eu não me engano, em 1939. Mas como é que ele tem a Segunda Guerra Mundial, Raquel? Se a guerra... Perdão, esse livro é de 33, isso. E ele tem a Segunda Guerra, que começou em 39. Por quê? Cada edição que o Lobato vai fazendo, ele ia acrescentando fatos no livro. Então, a última versão dele, de 46, que ele organizou, vai ser direitinho, já tinha a Segunda Guerra, né? Porque a guerra começa em 39, a Segunda Guerra, e ele vai falando o que estava acontecendo. Vai até 45, se eu não me engano. Me ajudem, pessoas da história. Fiquei confusa agora, mas acho que de 39 a 45, se eu não me engano. Mas o Lobato, ele vai atualizando os fatos do livro. E é incrível. Então, por que eu estou falando tudo isso? O que é literatura? O que vocês dizem? Esses 4 livros que fizeram parte da minha história de leitura, é literatura ou não? O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários para saber. Mas quem diz o que é o que não é literatura, Raquel? Quem que fala? Se o Crepúsculo, que é a história dos vampiros lá, que se apaixonam, esse romance adolescente, se é ou não literatura? Quem fala isso é o cânone literário. Já ouviram falar isso? Cânone literário. É a instância, as pessoas que podem dizer se isso é literatura ou não é literatura. E que decide o conjunto de obras que faz parte da literatura de um país, de um estado, ou até de uma época. Esse grupo é formado por críticos literários, professores, jornalistas, equipe que organiza vestibulares, Academia Brasileira de Letras. Ah, Raquel, então você está falando que se o cânone, esses críticos e professores disserem que a literatura é literatura? Isso. E se falarem que não é literatura, não é literatura? Mais ou menos isso. Esse grupo de profissionais é que decide, chancela, se uma obra é literatura ou não. Para vocês terem uma ideia, Paulo Coelho, no Brasil, os críticos não consideram como literatura. Literatura canônica, literatura mesmo, brasileira. Mas fora do Brasil, ele é o autor mais lido. Então, os críticos de fora do Brasil consideram as obras de Paulo Coelho uma obra da literatura brasileira. Tudo isso para falar o quê? Nós, como professores, a gente tem o papel de escolher os textos, de ver e de acolher o maior número possível de textos para nossos alunos. Lembra aquela aula que eu falei do Bechara, que temos que ser poliglotas na língua? Conhecer o maior número de variantes da língua? Agora eu digo, temos que ser poliglotas na literatura, conhecer o maior número de textos possíveis. Então, um convite para nós, professores, é deixarmos o preconceito um pouquinho para trás e perguntar esses alunos. Ver o que eles leem, livros baseados no Minecraft, no videogame, ou histórias urbanas, histórias rurais, histórias de lobisomens, saci, quais são as lendas. Acolher tudo isso para dentro da nossa literatura. Do esporte ser literatura. Ah, então quer dizer que se o vestibular da UFRR escolhe um livro que ninguém conhece, a partir da escolha do vestibular ele passa a ser olhado como literatura? Isso mesmo. Seja livro de poesia, de prosa, de jornal, de crônica. Então, esse conceito, o que é o que não é literatura, depende muito mais do que dizem sobre o texto do que do texto mesmo, propriamente dito. Tudo bem? Confuso? Tranquilo? Escrevam o que vocês acham aqui nos comentários para mim. Prometo que eu respondo. Escrevam mesmo, gente. Esse negócio de aula síncrona, eu gravo, vocês falam. É importante saber o que vocês acham. De verdade. Não só nos encontros presenciais ou nos encontros síncronos. Se a gente dá aula no Meet, é importante saber o que vocês acham de verdade. Então, escrevam. Tá. A Raquel falou que depende do que diz que é literatura. Mas para que se lê literatura, pelo amor de Deus? Eu acho que a gente está num momento que a literatura ganhou muita força, né? Esse momento de pandemia, de isolamento social, as pessoas em casa, mais do que nunca, as artes, de forma geral, mostraram como são importantes para a gente não enlouquecer. Quanta gente lendo em casa, assistindo filme, série,
ouvindo música. Vocês imaginam o que seria essa pandemia sem arte, sem literatura, sem música? A gente não seria, com certeza. Por isso também cresceu o número de aplicativos de leitura, de aplicativos de filme como Netflix, porque a literatura, a arte, tem essa função de entreter, de informar, de levar para outros mundos, outras realidades. Então, para tudo isso a gente lê literatura. Ah, mas é tudo só para isso, Raquel? Não. Você lê literatura para fazer prova, para saber de texto, para estudar história. A gente lê literatura também. Para saber como é que foi em outro momento da história. O que estava acontecendo? Eu ouvi me contarem esses dias, eu achei muito boa a explicação que o quê? Que na história a gente estuda fatos que pessoas escolheram para contar. Que um grupo, que um grupo de historiadores, um grupo de uma elite, um grupo de algum lugar social, escolheu para contar aquilo da história. Na literatura, você consegue ouvir várias vozes de pessoas diversas. É verdade que ainda hoje o maior número de autores são homens, brancos, mas isso já muda de alguma forma. A gente tem narrativas de mulheres, de negros, de índios, de homens, de homossexuais. A literatura acolhe tudo isso. E a gente consegue ouvir nesse espaço que ainda não é tão democrático, mas que está se democratizando de várias vozes. Tá bom? E como que a gente lê literatura? Depende. A gente leu por muitos anos livro impresso. Hoje tem outras versões digitais, eu posso ler pelo celular, por e-books, como Kindle, como... Por exemplo, eu ganhei um Kindle, achei o máximo. Sei que não tem um celular também que a gente lê. Isso facilita, por quê? Porque você consegue baixar um livro. Um amigo falou, tem um livro que chama... Um livro do Rubem Alves. Vamos ler junto online? Eu falei, vamos ler. Mas na livraria aqui de Boa Vista, esse livro não tem para vender. O que eu fiz? Eu baixei e li no Kindle. Ou poderia ter baixado o PDF e lido no celular. A gente tem plataformas como da Amazon, da Google, que facilita isso para a gente hoje. Aí você pergunta para mim, Raquel, o que você preferia ler? O livro impresso ou no celular? De verdade? Eu tenho mais de 30, eu preferia ler um livro impresso. Eu gosto do cheiro do livro, do toque. Mas nem sempre é possível, nem sempre eu consigo comprar o livro, pegar na biblioteca, ainda mais no tempo de pandemia. Então, nesse sentido, os celulares, tablets, smartphones valem muito. O que eu preferia? Gravar os vídeos para vocês ou ter aula normal, real, presencial, de verdade? Eu preferia ter aula presencial. Mas é muito melhor ter aula aqui virtual do que não poder ter contato com vocês. A gente tem que achar um jeito de viver de novo, de fazer isso de novo. E tem muita coisa boa, né? A gente aprende muita coisa em meio às crises, a gente melhora muita coisa em meio às crises. Então, eu acho que o período que a gente está vivendo é um período de crise. E vamos ter que melhorar muita coisa a partir dele. Tudo bem, gente? Então, literatura se lê em celular, em tablet, em Kindle, em livro impresso. Tem vários suportes aí disponíveis para a gente ler. E lembrando que também depende do objetivo que eu vou ler. Por diversão, para fazer um trabalho da faculdade, tudo isso varia, tá? E agora, José? E agora, Raquel? Você falou, mas não me disse o que é literatura de verdade. Não me disse como se lê literatura, para que serve literatura. E agora? E agora, José, é um verso de um poema famoso e fala, e agora, José? A festa acabou, o povo sumiu. E agora, José? E agora você? E eu digo, e agora você? Para que você acha que serve a literatura? O que você acha que é a literatura depois da conversa toda que a gente teve? Escreve nos comentários, a gente vai conversar isso junto, vai construir esses conceitos todos juntos. Bem-vindo ao nosso curso, de novo, mais uma vez. Bem-vindo à nossa universidade. E a gente vai construir tudo isso juntos, com certeza. Tá bom? Mas não fiquem com dúvidas, mandem mensagens, mandem e-mail, escreve no comentário. E eu trouxe mais uma pergunta para vocês aqui. E como se faz literatura, meu Deus do céu? Eu quero ser uma escritora, um escritor, Raquel. Como é que eu faço literatura?
Primeira coisa importante para dizer para vocês, para ser literatura tem que ter um autor, alguém que escreva, tem que ter um texto, uma obra publicada em algum lugar e tem que ter um público, alguém que lê. Se você escreve um texto, deixa na gaveta, não é literatura. Então, primeira coisa, eu quero fazer literatura, eu tenho que ser um autor, tenho que ser uma pessoa que escreva esse texto, eu tenho que lembrar quem eu sou, aonde eu nasci, o que eu vivo para passar esse meu texto. Tem que ter um texto que vai comunicar alguma coisa e eu tenho que publicar esse texto. Se não for publicado, não é literatura. Gostaram da aula de hoje? O que acharam? Dúvidas, perguntas? Mandem para meus e-mails raquel.martins@ufrr.br ou rem.ufrr@gmail.com. Tudo bem? Até a próxima aula e nos encontraremos aqui. Próxima aula falaremos sobre texto científico, ok? Um abraço.